Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro de Direito Civil 1 e hoje nós vamos começar assunto novo, vamos começar livro novo que diz respeito lá no Código Civil, livro 2, que aborda quanto aos bens. Então, nos nossos encontros anteriores, nós estávamos estudando sobre as pessoas, pessoa física, pessoa jurídica, né? Estávamos estudando quanto a esses aspectos. E a parte geral do Código Civil vai envolver as pessoas que são disciplinadas, pessoa física e pessoa jurídica, o código vai dizer quem são essas pessoas, vai dizer quanto ao objeto, que nós vamos trabalhar agora, que é os bens. Então, todos esses bens que formam essa relação jurídica entre essas pessoas, e a gente ainda vai estudar quanto aos fatos jurídicos, que nada mais é do que essa forma de criar, de modificar e extinguir os direitos. Então, a parte geral compreende esses três pontos: as pessoas, os bens e os fatos jurídicos. Então, nós passamos pelas pessoas. Agora nós vamos começar o estudo sobre os bens. E para a gente começar a falar de bem, antes a gente precisa entender o seguinte: todo direito tem seu objeto. Então, óbvio que quando nós estamos nos referindo a qualquer tipo de relacionamento entre pessoas, pode ser que esse relacionamento envolva objetos. E para esse objeto ter importância, ter relevância, ele vai exercer um poder frente a essas pessoas. Então, sujeito, né, submetem-se ao poder desses sujeitos de direito. Daí a razão pela qual vai atender às suas finalidades jurídicas. Mas o que seriam esses bens para fins jurídicos, então? Né? Fica ali a pergunta. Quais seriam os bens para fins jurídicos? Os bens podem ser tanto coisas materiais quanto imateriais. Então, vamos pensar coisas que a gente consegue ver e pegar como imateriais, aquilo que a gente, né, no campo do abstrato, mas que tenham demasiadamente fins econômicos, termos econômicos para os homens, porque senão não vai ter serventia para o nosso mundo jurídico. Então, os bens vão envolver coisas materiais, concretas e úteis aos homens, desde que critério econômico, mas também os bens imateriais, as coisas imateriais que também vão ser apreciadas de forma econômica para os homens. Cuidado! A gente está falando de coisa, está falando de bem, mas o que seria esse objeto propriamente, né? A gente vai pensar em algo economicamente. Então, um carro, por exemplo, tem valor econômico, não tem? Moeda tem valor econômico? Tem. Casa, né, imóvel, tem casa residencial, comercial, tem valor econômico? Tem. São esses objetos que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Então, tem que ter, percebam, um cunho econômico envolvido, algo que o homem, né, a pessoa física, até mesmo a pessoa jurídica, vai conseguir colocar como objeto para fins de relação jurídica. Então, tomem cuidado. Minha primeira observação: as chamadas coisas comuns. Como assim, coisas comuns, professora? Tipo, o mar, o ar, são situações que a gente consegue, né, apropriar, são coisas que podem ser apropriadas pelo homem. Pode um homem apropriar-se do oceano? Pode o homem se apropriar-se do ar como um todo? Né? Fica difícil essa situação. Então, só vai ser objeto de relação jurídica se a gente conseguir limitá-los, se a gente conseguir restringi-los. Aí sim ele se torna um objeto de direito. Nesse caso, então, fica complicado, fica difícil, né? Vender o mar, vender o oceano, vai ser complicado. Então, razão pela qual a gente não considera ele como bens, como objeto para a relação jurídica. Mas e as coisas chamadas coisas sem dono?
as chamadas res nullius. Professora, me dá um exemplo? Como assim, coisa sem dono? Os peixes que estão lá no rio, tem dono? Né? Se esse rio não é de ninguém. Se rio não é de ninguém, tá lá o peixe. O peixe tem dono? Até então não, né? Mas se ele for apropriado, não diz que a possibilidade de limitação, trazendo cunho econômico, pode gerar, fazer com que essa coisa se torne um bem juridicamente importante? Então pode ser que se torne. O mesmo se diga para situações em que eu envolvo uma chamada coisa móvel abandonada. Então, professora, o celular foi abandonado, foi abandonado ali na rua. Se alguém se apropriar dele, ele não tinha, é só a gente imaginar, ele não tinha uma serventia econômica. Materialmente, tinha finalidade econômica, termo econômico para algum tipo de pessoa. Deixou de ter, ela abandonou aquela coisa. Mas ela não pode vir a se tornar novamente. Por esse vir se tornar novamente, é considerado objeto de direito. Tudo bem? Tranquilos por enquanto? Dúvidas me mandem. Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta. Ele vai ficar disponível para vocês assistirem quantas vezes forem necessárias, tá bom? E fica à disposição. E dentro desse critério de bens, conseguimos entender o que seja bens, né? Coisa, pode ser material, imaterial, material que eu consigo pegar, imaterial no campo do abstrato. A gente ainda tem a diferenciação não para fins do ordenamento jurídico, tá? Isso não está previsto na lei, mas a gente ainda considera importante para fins doutrinários, é trazido, tá, pelos autores civilistas, que é a diferenciação na classificação entre bens corpóreos e bens incorpóreos. O que seriam os bens corpóreos? Óbvio, né, que os bens corpóreos têm, por essência, uma existência física material. O bem corpóreo fala aquilo que eu consigo pegar, que eu consigo ver, enxergar, pegar, contato, material. E bens incorpóreos são da sua existência abstrata, né, mas que possuem um valor econômico. Eu não consigo, né, talvez eu não consiga ver, talvez eu não consiga enxergar, mas ele tem um valor econômico. Exemplo, chamados direitos autorais. Professor, o que é o direito autoral? O direito da pessoa de poder fazer a sua, né, a sua música, por exemplo, a letra da música, o direito autoral, preserva os direitos autorais do cantor, né, que fez a letra da música. Então, tem um critério econômico, a gente consegue mensurar, eu consigo pegar isso daí, tem um efeito material? Não, fica no campo abstrato, né? Que foi ele quem elaborou a música, né? Mas esse direito autoral sobre a música é preservado, é negociado, tem cunho econômico. O mesmo a gente vai entender para possível crédito. A gente não fala, fulana tem crédito comigo, né? Tem um crédito comigo, ou eu tenho um crédito com ela, né? Ela tem que me pagar. Mas esse crédito existente está no campo abstrato. Não tem como pegar esse crédito, esse direito que me é garantido. Professor, ainda está um pouquinho complicado. Vou dar um exemplo mais tranquilo ainda. Vocês são da era tecnológica. Alguém já ouviu falar de software? Né? Porque existia um tempo que o software vinha naquele CD-ROM, ou vinha no chamado disquete, né? E aí a gente conseguia colocar no computador, tinha o programinha, tudo. Agora a gente tem acesso a softwares. A gente sabe o que é um software, consegue pegar um software, né? Às vezes ele fica tão no campo da internet, no campo da rede, da tecnologia, que a gente não consegue pegar, não é material, é no campo abstrato. Mas tem valor econômico esse software? Sim, eu pago por ele, tenho acesso aqui na minha rede, no meu sistema, e não preciso mais. Não preciso mais de CD, não preciso mais de disquete, não tenho mais nenhum tipo de necessidade de pegar nenhum tipo de material para
torná-lo válido, para torná-lo viável. Percebam? Então, a internet, os softwares, são bens incorpóreos. Tudo bem? Tranquilo? E o que seria o que a gente vai chamar de patrimônio? O patrimônio, então, o que integra o patrimônio das pessoas, sejam físicas, jurídicas, esses bens corpóreos ou incorpóreos. Então, em sentido mais amplo, vai ser o conjunto de bens de qualquer ordem pertencentes a alguém que vai constituir esse patrimônio. Então, desde que tenha valor econômico. Então, o patrimônio da pessoa vai englobar, pode englobar bens corpóreos, bens incorpóreos, pode englobar só corpóreos, pode englobar só incorpóreos, mas a reunião desses bens nós vamos chamá-la de patrimônio, desde que tenha valor econômico, tenha interesse econômico para as pessoas ali envolvidas. Tudo bem, turminha? Certinho? E quanto à classificação dos bens? Olha, o Código Civil traz 3 capítulos para falar da divisão dos bens. Ele categoriza, diferenciar quanto aos bens, né? O primeiro ponto ele vai trazer dos bens considerados em si mesmos. O segundo ponto ele vai trazer dos bens reciprocamente considerados. E depois ele vai falar sobre os chamados bens públicos. E aí eu quero começar os estudos com vocês sobre o primeiro ponto, tá? O primeiro capítulo, que vai falar quanto aos bens considerados em si mesmos. E para isso, a divisão trazida pelo Código Civil, ali a partir do artigo 79, mais ou menos, 79, 80, tá? Vai trazer quanto à classificação de bens imóveis e bens móveis. Mas isso eu vou dizer no nosso próximo bloco. Até daqui a pouco.